Hello, meu povo bonito! Bora bater um papinho sobre emagrecimento? Abrindo esse espaço aqui pra gente conversar nessa segunda-feira, pra tirar todas as dúvidas de você, minha senhora e meu senhor, que está aflito nessa segunda, que é o Dia Internacional do Emagrecimento. Todo mundo começa já a pensar na vida, na semana, como vai organizar. A gente vai bater papo sobre isso, tá? Boa noite pra todo mundo que tá aí. Sentem-se. Ó, quase 9 horas da noite, quase que essa live não sai, hein? Tava atendendo até agora, jantei um pouquinho e vamos conversar. Babies, eu tô muito assim animada pra toda semana a gente abrir esse espaço aqui ao vivo pra gente conversar mais. Por várias questões, tá? Questões que a rede ela vem mudando muito, então às vezes os stories nem sempre entrega pra todos vocês que acompanham. Então é aquela demanda que vocês já conhecem, né? A rede social tá sempre mudando. E é gostoso quando a gente conversa aqui ao vivo, né? Que vocês vão mandando pergunta, eu vou conversando com vocês, tirando dúvidas aqui já de forma mais direta. Então, prometo, pelo menos uma vez por semana, a gente começar a abrir lives aqui pra gente conversar, tá bom? E aí a gente pode trazer temas de todos os tipos que vocês quiserem, tá? De uma parte mais terapêutica, de uma parte mais emocional, de uma parte mais alimentação mesmo, organização, valores de vida. Eu vou deixar bem aberta para vocês escolherem as temáticas. Hoje, eu abri uma caixinha de perguntas ali nos stories. Tem umas perguntas bem legais que eu acho que eu vou começar a responder nessas perguntas. E aí a gente vai discutindo sobre, vocês vão mandando também coisinhas que vocês quiserem mandar, tá bom? Boa noite, Lari no Foco. Ai, adorei Lari no Foco, maravilhosa. Vamos lá então, baby. Segundona, é aquele dia de sempre. Deixa eu ver aqui, eu sempre me perco nas minhas caixinhas. Ó, vou separar algumas perguntas aqui pra gente começar aquecendo. E aí vocês mandam bala, tá? Pelo menos pra gente bater meia horinha de papo aqui. Então vocês aproveitam pra gente já tirar essas dúvidas. Eu acredito que tem algumas dúvidas aqui que são bem comuns entre vocês. Comuns entre vocês, tá certo? Tá, né? Ó, vamos lá. Vamos lá, aqui ó. Pergunta que às vezes parece básica pra algumas pessoas, mas nem sempre é. A pergunta dela foi: afinal, agora é errado então comer de 3 em 3 horas? Cada um fala uma coisa. E essa dúvida dela deve estar surgindo por quê? Porque, ó, desde quando eu me formei lá em nutrição, que eu orientava meus pacientes, e quando você, talvez, já tenha ido em algum nutricionista, o que você escutava falar? Acho que não, que você tem que comer de 3 em 3 horas. Porque senão seu metabolismo vai ficar lento. Porque senão você não vai emagrecer. Seu corpo vai reservar gordura. E, gente, na realidade não é bem assim que acontece, tá? Não existe regra, tá? Desde quando eu começo a falar pra vocês, olha, se você quer se conectar mais com o seu corpo, você pode muito bem, tranquilamente, comer quando você sente fome. Até porque a fome, ela é um sinal fisiológico natural do nosso corpo. Da mesma forma que quando a gente precisa dormir, a gente sente sono. Quando a gente tá com a bexiga cheia de xixi, a gente sente vontade de fazer xixi. Quando a gente sente sede, né, gargantinha seca, boca seca, você bebe água. Da mesma forma, quando você sente fome, você come, né? E isso é muito legal porque fica muito mais leve quando a gente começa a pensar dessa forma. Agora, tem pessoas que gostam de ter um horário mais certinho pra comer, que gostam de tomar café da manhã, comer algo no meio da manhã, depois almoçar, comer alguma coisinha à tarde, depois jantar? Tem. Quer dizer que tá errado, então? Não, tá? Você vai observar muito como que funciona melhor pra você. O que vai ser importante você prestar atenção? Eu mesmo agora acabei de postar nos meus stories que eu fiz a minha segunda refeição do dia e, obviamente, como esperado, eu já recebi mensagem. Tipo, nossa, mas você come 2 vezes no dia? Eu falei, não necessariamente. Tem vezes que são 2, na grande maioria das vezes são 3, algumas vezes são 4. A nossa fome, ela varia mesmo de um horário pro outro, de um dia pro outro, isso é natural de acontecer. Se você começar a realmente prestar atenção em você, você vai perceber que isso também acontece, tá? Essa questão de fracionar as refeições, como ali de 3 em 3 horas, ou seja o que for, é um cuidado que as nutricionistas traziam muito para que você realmente não fique grandes períodos sem comer. Por quê? Não porque ficar ali grandes períodos sem comer necessariamente te faça mal. Não vai fazer mal, mas o que pode acontecer é a hora que você para comer, ou seja, a hora que você para a sua vida, você fala assim, meu Deus, tô morrendo de fome. E aí te gera um descontrole, você acaba comendo mais rápido, você acaba comendo muito. A gente sente aquela fome meio fome foda-se, né? Vou comer tudo que tiver na minha frente. Você perde um pouco do controle. Então, nesse formato, é interessante que você observe. Vou dar alguns exemplos, tá? Eu conversando com uma cliente hoje, e ela falou, cara, tô um pouco perdida, assim, no que eu como às vezes de tarde e tal. A gente começou a conversar sobre opções que ela gostaria de comer de manhã, no almoço, organizamos as refeições dela. E aí ela falou, e de tarde, o que eu como?
E eu falei assim, tá, mas espera lá, você sente fome à tarde? Ela falou, não sei, às vezes não, eu tenho vontade de comer alguma coisa. E aí, claro que a gente investigou essa vontade de comer alguma coisa. E ali eu já sabia que era uma vontade que ela tinha de comer bolo de pote, que ela sempre teve, né, hábito de comer. Aí tem uns doces ali que vende da empresa que ela come. Eu falei, vamos observar amanhã? Se realmente for fome, vamos pensar em algumas opções que você pode comer. E a gente trouxe juntas algumas ideias, né? Então ela deu a ideia de fazer, de repente, uma crepioca, porque ela tem ali uma copinha no lugar que ela trabalha. Ela falou que ela gosta muito de frutas, iogurtes com sementes. Ela falou que ela gosta muito de fazer um pãozinho com ovo. Enfim, falamos de barrinhas de proteína. Falamos várias opções, assim, de lanchinhos rápidos, lanchinhos mais elaborados. E eu falei, então tá, se amanhã de repente rolar uma fome, você come. Vai nessas opções conforme a sua vibe. Só que acontece que muitas vezes a gente não tem essa fome nesse horário. Porém, contudo, a hora que você chega em casa, que é umas 7, 8 horas da noite, algumas clientes trazem esse descontrole na hora que chega em casa. E aí vale a gente observar. Por quê? Esse descontrole pode estar sendo envolvido por uma questão de emocional, né? Um cansaço, fim do dia, aquela mente exausta, a nossa mente procurando um prazer imediato, a gente sabe que a comida dá. E também pode ser, sim, junto disso, uma fome. Então, se a gente junta a fome com a vontade de comer, é o combo perfeito pra cair no aplicativo de comida ou comer qualquer coisa que tem e muito, né? Então, nesse sentido, talvez seja interessante e inteligente que tenha uma refeiçãozinha que antecede esse horário de chegar em casa. Uma outra cliente, por exemplo, seguindo essa mesma conversa, ela tava exatamente nessa vibe. Ela dá plantão a manhã toda, ela é médica, ela fazia um intervalinho rápido no almoço, aí à tarde ela dava plantão a tarde toda e à noite ela tava tendendo a descontrolar. E ela tava chegando com muita fome. Então a gente combinou. Falou, será que não é interessante, nesse caminho de volta do hospital pra casa, ou ali nos últimos finalmente que você tá ali no plantão, passando o plantão, você come alguma coisinha rápida? Sei lá, uma fruta, um iogurte, uma barrinha. Mas, né, pensamos em algumas coisinhas rápidas porque ela tá dentro do hospital, aquela função. Tem que ser algo que seja viável pra rotina dela. E o que começa a acontecer? Aquela fome desesperada que ela tava chegando à noite, junto com toda a questão emocional, já ficou um pouco mais controlada. Então, baby, respondendo mais uma vez a pergunta, não existe certo ou errado, tá? Não quer dizer que se você opta por comer quando sente fome, não pode ser que você coma de 3 em 3 horas, como pode ser que não. Você vai observar como que pra você funciona melhor. Cada um funciona de um jeito. Experimenta. Gente, tudo é teste. Tudo é você testar. Tudo é você experimentar. Quando a gente fala de sair dessa vibe da regra de ter que comer de 3 em 3 horas, aqui também não é uma regra. Pode ser que tem gente que gosta e tem gente que nunca se adaptou. Quantas vezes, quando eu atendia como nutricionista em consultório, quantas vezes chegava e o paciente falava assim, Camila, ó, eu não tenho tempo pra ficar comendo de 3 em 3 horas, não. Eu consigo assim, ó, de manhã às vezes eu como, às vezes não, porque eu nem tenho fome, aí eu almoço, depois eu janto, né? Então, acabava sendo um martírio a pessoa pensar em buscar melhorar a alimentação dela, porque ela sabia que a primeira regra que ia vir é ela comer de 3 em 3 horas. E ela não tinha tempo, não dava pra ela fazer isso. Eu falei, ó, não tem problema. Vamos organizar suas refeições, deixe sua refeição com uma qualidade bacana nos momentos que você for comer. Dentro dessa vibe então não vou comer de hora em hora certa, vou deixar acontecer, vou esperar minha fome vir, vou começar a sentir isso. O que é muito importante e inteligente, meu povo? Que você tenha meio que em mãos o que você vai comer pra hora que a fome chegar. Aí a gente tá entrando numa conversa que é organização. Porque muitas das vezes a gente acaba comendo qualquer coisa, saindo ali de repente de um foco mais saudável que você tava, por não ter no jeito. E a fome tá ali, ó, pá, gritando. Aí às vezes rola preguiça de fazer, você não pensou em nada, não tem nada na mão. O que tem na mão é um sonho ali na padaria da frente. Você percebe que aí você acaba comendo porque você não vai ficar sentindo fome. Então a organização, meninas, independentemente se você tá seguindo uma metodologia na qual você, então, vai seguir uma dieta ali no papel, ou se você vai dentro de um comer mais livre, intuitivo, sentindo essa vibe, ela precisa de organização. De alguma forma ou de outra ela precisa ter. Né? Eu tava até agora mostrando nos stories as minhas comidinhas ali, descongelei uma panquequinha de frango da Boni, que é a empresa que eu compro minhas comidas, e eu falei pra minha cliente hoje, falei, gente, só funciona bem pra mim hoje porque eu me organizei de ter minhas comidas sempre prontas já há anos. E aí eu vario, às vezes eu vou num restaurante, às vezes eu como a marmitinha, às vezes, muito raro, quase nunca, eu faço alguma coisa, então, mas tá, de certa forma, semi-organizado, tá? Então, se não organizar, vai dar ruim, isso com certeza. Faz sentido, meu povo? Pra você que tá assistindo, você prefere
Hoje, como que você faz? Você come sempre que você sente fome. Então, se você acorda de manhã, você come. Se você não tem fome, você não come. Se você tem fome à tarde, você come. Se você não tem, você não come. Ou você prefere deixar pra comer de 3 em 3 horas? Como que pra você funciona melhor? Como que pra você é? Pode me responder pra eu saber de vocês. Pra mim, com toda certeza funciona respeitando meu corpo e ficando atento a isso, tá? Uma coisa que é interessante, presta atenção nisso daqui, vai te ajudar. Tá, Camila, vamos lá. Uma vez uma seguidora me falou o seguinte: Cá, tô escutando tudo que você fala de comer quando sente fome, de não precisar ficar presa no horário, porque às vezes é essa coisa do horário, né? Você fica, você sente uma fome e você não pode comer, porque na dieta falou que você pode comer só às 3h30. Você tá assim, misericórdia, 2 horas ainda. Oh, meu Deus do céu, 10 para as 3, Senhor Jesus, que fome. 3h15, só 3h30 que eu posso comer. Aí, a pessoa, além de não estar conectada com o corpo, porque ela tá sentindo fome e não pode comer, ela fica mais ansiosa, olhando pro relógio toda hora pra ver que hora que ela pode comer. Ou seja, não fica legal, né? E aí ela começou, então, essa seguidora, a falar assim, tô comendo quando eu sinto fome. Só que assim, a hora que eu vou comer, eu já tô com muita fome. E aí eu acabo comendo mais, eu acho que eu tô comendo muito mais, porque eu tô desesperada de fome, então eu acho que não tá dando certo. E é muito inteligente essa pergunta que ela fez. Por quê? Dentro dessa vibe de você comer quando você sente fome, também é inteligente da nossa parte, meninas, que a gente saiba qual que é o nível de fome que eu vou obedecer. Então, faça uma escala mentalmente, depois eu vou mostrar essa escala, acabei não separando ela aqui, mas um dia eu mostro pra vocês, uma outra live. Faça uma escala mental de 0 a 10. Sendo 0, não tô com fome, tô ótima, tô maravilhosa. E 10, tô cagada de fome, tá? Perceba que lá pelo nível 5, você tá meio que assim, ainda normal, nem lá nem cá. Uma fome já nível 6, 7, 8, já é uma fome que você fala, hora de eu comer alguma coisa. Aquela fominha que já é ideal pra você obedecer. É uma fome que você ainda tá consciente. Aquela fome que você fala assim, vou ali esquentar minha marmita. Vou ali preparar uma crepioca. Vou ali fazer uma saladinha de fruta. Você pensa. Quando a gente às vezes tá no nível de fome 10, que é aquela fome já, que passou do ponto. É aquela fome que você já tá meio burra. Eu falo que é um fomódio. A fome com ódio. E aí é a fome que você tende a descontrolar. Que talvez seja a fome que você está nos momentos que você descontrola quando você chega em casa, por exemplo. Mistura a parte emocional, que não estamos nem destacando aqui. E junta com uma fome fisiológica muito avançada. Então é a hora que você começa a pensar, já tem coisas mais calóricas, o seu corpo já tá pedindo. E aí você começa já a pensar em lanche, em fritura, em doce, em coisa que tem prazer and bastante caloria. E aí você tende a comer isso, ou você tende até mesmo comer algo mais saudável. Você come mais rápido, e aí se você come mais rápido, você acaba comendo mais. E aí você acaba comendo além da sua saciedade, aí depois você fica cheia e entra todo naquele ciclo. Então, sempre que você for escalonar, né, perceber a sua fome, coloca nessa escalinha mental de 0 a 10. Por exemplo, eu acabei de comer. Eu tô com uma fome agora nível 0. Tô ótima. Vou sentir fome hoje novamente? Agora são 9 horas da noite. Não vou. Vou sentir fome amanhã. Normalmente de manhã não sinto tanto, então pode ser que eu acabe comendo. Ou como de manhã, se tiver fome, umas 10 horas, eu vou acabar comendo no almoço. Normalmente é o que acontece. Mas não tem regra. Porque eu falei pra você, pode ser que eu acorde de manhã com fome ou sem fome. Normalmente eu acordo sem. Mas tem dia que eu acordo com. Tem dia que eu acordo com. O que eu faço? Eu como. E se eu acordo sem? Não como. Eu espero a fome chegar. E eu deixo sempre organizado o que eu vou comer pra hora que a fome chegar. Faz sentido? Isso vale para todos os momentos, para todos os horários, para todos os dias, para todas as refeições. Organiza, prioriza alimentos mais naturais se você puder, sempre. Faz uma listinha das coisas que você mais gosta e analise a sua fome. Vá observando. A nossa fome, gente, ela tem algumas características que são muito dela, tá? A fome real, assim. Ela tem algumas características que são muito dela. Na sede, quero que abrir a live pra estar de ressaca, linda. Sinais que são fome. Como a gente vai perceber, então, essa fome? Isso aqui talvez esteja bem batido para algumas pessoas que estão aqui, mas é sempre válido retomar. Porque a gente confunde mesmo a fome com a vontade de comer, a fome com o desejo, a fome, né, física com uma fome mais emocional, enfim. A fome real, baby, primeiro de tudo que não tem dúvida, tá? Fome é fome. Você não fica, não sei se eu tô com fome. Se você falou não sei, é porque você não tá. Porque a fome é igual a caganeira.
Ela chega, você tem certeza que vai cagar na calça, se não segurar, né? A fome, você não tem dúvida. Esse é o primeiro ponto. A fome, normalmente, ela não é seletiva. Então, assim, não tem muita frescura. O que tiver na geladeira, tipo assim, só tinha lá arroz, ovo e chuchu. Só tem isso. Você vai comer arroz, ovo e chuchu. E vai estar uma delícia. Sabe aquela coisa que mãe sempre falou? Quem tem fome come o que tem? Normalmente você pode até pensar em coisas daquele momento que não são tão gostosas assim. Por exemplo, se você pensar em um pãozinho, uma bolacha, um pão de queijo, um cappuccino, cara, você vai querer comer isso porque isso é bem gostoso. Não precisa estar com muita fome pra querer comer um pão de queijo, um cappuccino, não é? Agora, se você pega num momento e fala assim, tô com fome, deixa eu ver. Eu comeria agora, sei lá, pensa em algo, não precisa pensar em algo nojento. Pensa em algo estranho pra aquele horário. Sei lá, é 4 horas da tarde, você vai pensando numa comida. Cara, eu comeria agora um arroz com feijão e uma carne de panela? Você fala, eca, essa hora? Não. Você não tá com fome, de verdade. Agora, se você chegar a pensar, fala, nossa, comeria até isso agora, que delícia. Esquentaria e comeria fácil isso aqui agora. Fome. A fome é isso, a fome não tem frescura. A fome não é seletiva. Quem tem fome come o que tem. Perceba que a nossa fome, ela vem caminhando. Ela vem chegando. O corpo, aos pouquinhos, vai dando um sinal, né? Vai começando a apresentar um sinal de um estômago um pouquinho mais vazio. Talvez já venha um roncarzinho, uma sensação. Um oquinho aqui. A depender do nível que está, tem uma sensação física um pouco mais forte. Então, por exemplo, eu sinto uma irritabilidade, eu começo a ficar meio irritada, não consigo concentrar. Eu já sei que minha fome chegando com os 2 pés no peito, né? Então, uma irritabilidade, às vezes uma dorzinha de cabeça, uma fraquezinha, depender de quanto tempo você tá sem comer. Isso também pode ser sinal de fome. Um estômago, às vezes, um pouquinho ali meio, né? Meio dolorido, meio roncar, ou meio sensação de vazio mesmo, né? Também é sinal de fome. Então, você começa a perceber que essas características, elas são muito da fome. Quando ao contrário acontece, do tipo, você fica meio que escolhendo o que você quer comer. Aí a gente pensa em coisinhas que a gente gosta mais, a gente vai lembrar de alimentos que você viu ali numa propaganda e ficou com vontade de comer, ou é porque alguém tá comendo e você viu, então tem um gatilho visual muito grande, ou porque você passou na frente da padaria e sentiu aquele cheiro do pãozinho fresquinho, você falou, gostoso. Então esses gatilhos podem nos levar a ter vontade de comer, que não necessariamente seja uma fome realmente verdadeira, né? Então, perceber isso, gente, é um treino. É um treino, sabe? Eu falo pra vocês assim, quando eu comecei a trazer essas técnicas pra minha vida real, desapegar das regras das dietas, desapegar dessa vibe de muita regra externa, e comer aquilo, e de manhã tem que ser um ovo, e a clara do ovo, ou então não, tem que comer de 3 em 3 horas. Eu falei, não, vamos lá, deixa eu me conectar aqui com o meu corpinho. O que eu sempre falava? Eu sempre falava que eu acordava morrendo de fome. Eu falava, o quê? De manhã? Eu acordo morrendo de fome. Morrendo. Aí eu coloquei, nessa fase de aprendizado, você pode até se desafiar a fazer isso como uma forma de se perceber, tá? Nessa fase de aprendizado, eu falei assim, então a partir do seguinte, eu vou buscar fazer o quê? Eu vou tentar comer só alimentos naturais, tá? O que seriam alimentos naturais? Aquilo que dá na terra, que brota, que cisca, então entraria ali os bichos, carne, frango, peixe, ovo, todas as verduras, todos os legumes, sei lá, grãos, arroz, feijão, lentilha, raízes, mandioca, batata, mandioquinha, frutas, enfim, o que Deus, na sua própria fábrica, fez pra gente. Falei, então tá. Então, eu vou comer só alimentos naturais e eu vou comer quando eu sentir fome, tá? Beleza. Aí comecei pro jogo desse experimento comigo, já tem alguns anos. E eu falava assim, nossa, mas de manhã eu acordo morrendo de fome, né? Tá, não. Eu acordei. Aí, vamos lá, então, comer coisas naturais. Daí eu olhei pra fruta, não quero fruta. Olhava pro iogurte, não quero iogurte. Aí olhava pra banana, ovo, não quero ovo. Ou seja, eu aprendi e percebi que não necessariamente eu acordo com fome. Eu acordo ou acordava com vontade de comer. Porque daí se tivesse só um pãozinho de queijo, um cappuccino, um misto quente, um bolo, uma bolachinha, um guiriguiri. Esses guiriguiri que a gente aprendeu a comer de café da manhã desde criança, topava na hora. Mas quando eu olhei alguns certos alimentos, eu entortei o nariz. O que eu aprendi com isso? Pera lá, então eu não tô com fome. Eu tô com vontade de comer coisinhas de café da manhã, o que é bem diferente. E aí segui. A hora que a fome vier, eu como. Pode ser que ela venha às 9, às 10, às 11, ao meio-dia. Então eu fui começar a fazer esse teste. De coloquei essas 2 regrinhas pra mim, que não tem nada de
de não saudável nisso, até se for com uma vibe de experimento, de me perceber, vou comer só alimento natural e a hora que eu sentir fome. Aí você começa a perceber que você vai topar comer esses alimentos quando realmente for fome. Dificilmente você vai falar assim, ai, meio entediada aqui, acho que eu vou ali comer um chuchu, sei lá. Você vai topar comer o chuchu quando você estiver com fome, nega. Entendeu? Você não vai parar assim um tédio de querer comer. É muito difícil de acontecer. A gente tende a ir para os alimentos mais processados, industrializados, os docinhos, creque-creque, quando a gente tá nessa vibe mais ansiosa. E a gente começa a perceber que muitas vezes o que a gente tá obedecendo é mais a nossa fome mental, emocional, desejos, apetite, do que realmente uma fome real. Então, se você topar, faz esse teste. Experimenta. É tudo teste. É tudo teste, tá? Não vai morrer se ficar mais de 3 horas sem comer. Não vai passar mal. O que você precisa fazer é organizar e experimentar. Testar. Essas duas regras. Se você começar a fazer isso, o que começa a acontecer? Camila, entrei nessa vibe aí. Vocês vão me relatar isso, depois eu quero que você me conta, tá? Entrei nessa vibe aí, pensei ali, fiz uma lista de frutas que eu gosto. Comprei lá banana, maçã, caqui, enfim, laranja. Comprei alguns tipos de carne, comprei legumes, arroz, feijão, enfim, gente, comida normal, tá? Não tem nada de frescura, não é comida. O que dá na terra, o que dá em árvore, que brota, enfim. E aí, decida comer isso. Quando você for comer, pode ser de tarde, pode ser de manhã, pode ser no almoço, pode ser qualquer horário. Quando for fome, você vai comer esse tipo de alimento. Você só vai parar pra comer quando for fome real. E aí, o que vai começar a acontecer? Você fala assim, meu Deus, eu comi no máximo 3 vezes hoje. Ou 2 vezes hoje. Nossa, eu tava comendo um monte. É isso que acontece. Principalmente, e aí fica a dica extra aqui, tá? Principalmente se você coloca nessas refeições ali principais, você sempre tem alguma fonte proteica junto, tá? Então se no seu lanchinho tem algum ovinho, se na sua refeição tem uma carne, um frango, um peixe, né? Enfim, os alimentos que são fontes de proteínas e também gorduras, que normalmente estão juntos, eles te geram mais saciedade. Então quando você para de comer exageradamente, quando você diminui essa ingestão ali de muitos processados, pacotes, industrializados, docinhos, bolachinhas, bolinhos, não estamos falando que isso aqui é proibido, tá? Tô fazendo de uma forma bem fechada pra você entender. Vamos dizer que você vai diminuir isso daqui. E você começa a colocar no lugar mais alimentos naturais, você vai perceber que a tua saciedade é outra, baby. As fibras que estão nas próprias cascas das frutas, que estão ali nos vegetais, elas vão te gerar muito mais saciedade por mais tempo. E aí, naturalmente, você não vai ficar beliscando o tempo todo. Como eu já falei muitas vezes pra vocês nos stories e vale destacar aqui. Quando você começa a partir sua alimentação para alguns belisquinhos, do tipo, uma bolachinha, um bolinho, um cookiezinho de aveia, um pedacinho de pão, uma torradinha, um neném, esses gueri-guerizinhos, você vai indo, né? Bolachinha de água e sal. O que você começa a perceber? Que isso não te preenche, isso não sacia por muito tempo. Normalmente esses alimentos são alimentos mais ricos ali em carboidratos refinados. O que isso quer dizer? Que faz mal? Não necessariamente. Mas eles acabam tendo uma absorção mais rápida, uma digestãozinha mais rápida. Ou seja, rapidinho sai da barriga, rapidinho sai do estômago. Se rapidinho sai da barriga, do estômago, rapidinho me dá fome de novo. E aí deu 1h30, você tá ali caçando um negocinho de novo. Aí você belisca o negocinho. Aí dá mais 1h, ai, tô com fome de novo. Belisca o negocinho. Então, muitas vezes, quando alguém fala assim pra mim, nossa, Camila, eu vejo que você come, às vezes, sei lá, 3 vezes no dia. Eu como umas 7 vezes, sei lá, eu como toda hora. Cada 1h30, 2 horas eu tenho fome. Então, normalmente, ou ela não sabe ainda identificar a fome, que é muito comum de acontecer, ou pode ser porque ela sente fome real. Só que essa fome tá vindo com muita frequência, porque as refeições que ela realiza não promovem saciedade, não tem alimentos ali que vão dar saciedade e acabam sendo esses alimentos gueri-guerizinho, bolachinha, biscoitinho, bolinho, algum docinho, que não promovem essa saciedade que a gente quer. E digo mais, não só não promovem, como elas normalmente estimulam a fome. E aí você fica realmente parecendo uma capivara nervosa, com fome o tempo todo, toda hora, e caçando alguma coisa desse mesmo estilo. Dificilmente você vai sair de comer um bolinho, uma bolachinha, e na próxima refeição querer comer um frango com salada, um chuchu com alguma coisa. Você acaba na próxima refeição querendo de novo um bolinho, um pãozinho, uma bolachinha, e vai puxando um, vai puxando o outro. Você vai ficando sempre aquela vontade constante de alimentos fontes de carboidratos, esses refinados, esses processados. É um ciclo que entra mesmo. E é normal. Perceba isso. Às vezes no próprio domingo que você dá uma soltadinha de mão, você já fica com vontade de comer uma coisa atrás da outra. Parece que abre a porteira, assim, né?
E realmente os alimentos eles acabam puxando um ao outro. Faz sentido, babies? Só pra fazer esse teste, por um dia, por alguns dias, escolha alimentos naturais que você gosta, separe e fala, cara, eu vou comer isso aqui. São esses alimentos. Eu vou comer o tanto que eu quiser, ou seja, você vai comer até saciar. E você vai comer quando você sentir fome. Dificilmente você vai exagerar. Nunca vi ninguém exagerar em chuchu com carne. Muito difícil, sabe? Então faz isso. Faz essa escolha e você vai ver o choque de realidade. Como a gente come muitas vezes sem precisar, tá? Outra boa pergunta. Como saber que já estou saciada? Tenho essa dificuldade. Quem mais tem essa dificuldade? Vou contar uma historinha bem rápida. Historinha não, vou te explicar um movimento que acontece no nosso corpo de uma forma bem lúdica, tá? Pra ficar fácil de você entender. Como que acontecem os sinais de fome e saciedade no nosso corpo em questões fisiológicas? Então pensa que seu estômago está aqui e ele tá vazio. Tá vazio, não tem nada lá. Vazio. O que seu estômago começa a fazer? Ele começa a mandar mensaginha pro seu cérebro. Olha, fulano, avisa a Maria aí que ela tem que comer. Ó, fome aqui, hein? Ó, tamo vazio aqui, hein? Ou seja, como que são esses sinais? Os seus hormônios da fome, que a gente chama de grelina, tão altos, para sinalizar ao seu cérebro de que você precisa ir pro comportamento de comer algo. E aí você sente fome e vai comer. Aí você começa a comer, dá uma mordidinha, engoli essa tampinha aqui, ó, parou aqui na minha barriga, mordi outra. A partir do momento que chega um alimento em contato ali com o seu estômago, vocês vão falar assim, opa, ô brother, beleza aí, hein? Pode parar essa fome da Maria, ó, que já comeu um negócio aqui pra gente aqui, ó, tá tranquilo já, tá? E ele começa a mandar sinais pro seu cérebro de que, ó, pode parar de comer. Ou seja, os hormônios da fome começam a baixar e os hormônios da saciedade, que a gente chama de leptina, começam a subir. E aí a gente percebe a saciedade e para de comer. Qual que é o grande probleminha? Questãozinha assim, ó, no meio do caminho. É que desde o momento que chega o primeiro pedacinho de comida na sua barriga e você perceber essa sensação ali, quimicamente falando, leve em média uns 15 minutos, meu amor. 15 minutos. E aí eu te pergunto, quanto é que você não come em 15 minutos? Dá pra comer 2 pratadas de comida? Ah, dá. Se você come rápido, lindo. Dá pra você repetir os pedaços de pizza umas 5 vezes? Dá. Dá pra você querer comer outro lanche. Dá pra você comer o lanche mal top sundae e má batata. 15 minutos é bastante tempo. Você quer ver como é bastante tempo? Quem topa amanhã, eu dou essa tarefinha pras minhas clientes em mentoria, tá? Quem topa amanhã, já que hoje nós já jantamos basicamente, sei lá, pega amanhã algumas refeições suas e calcula em quanto tempo você come. Já fez isso alguma vez? Pega lá, monta seu pratinho de comida, pega teu cronômetro do celular, play no cronômetro, ó, come normal. No seu tempo normal. Nem mais rápido, nem mais devagar, come ali, acabou de comer, pausa o cronômetro. Eu tenho certeza que 99% de vocês comem menos de 10. Se o prato tiver uma mega salada, um bife pra cortar, um prato mais trabalhoso, talvez a gente leve até um pouquinho mais. Mas, babies, normalmente, principalmente, se você tá já começando a policiar o volume de comida do seu prato, vamos dizer, tô pegando menos. Antes eu pegava 5 escumadeiras de arroz, tô pegando uma escumadeira de arroz, uma de feijão, uma de carninha, então já tá um prato assim mais singelo. Dificilmente você vai comer isso em mais de 12 minutos. Até porque às vezes é menos comida mesmo, come um pouquinho. Ou se você come rápido, você vai comer em menos tempo ainda. O que isso quer dizer? Que a hora que você acabou o teu prato de comida, ainda você não recebeu a informação de que tá ok, de que tá saciada, de que já tá bom. É onde eu dou pras minhas clientes, eu tenho que patentear essa técnica, que eu falo é a regra dos 10 minutos. Acabou de comer, eu falo pra elas fazerem isso, tá? Vamos calcular o tempo, isso como exercício. Então, eu tô passando pra vocês aqui um exercício de ouro, tá? Põe lá no cronômetro, calculou, acabou de comer em 8 minutos. Qual que é a sensação que você tá? O que você vai perceber? Comeria mais. Até porque cabe mais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estar saciada não é estar cheia, necessariamente. A gente só tende a parar quando a gente tá cheia, né? Agora tô bem. Mas não, se você já tá com aquela sensação que você dá aquela respiradinha funda, é porque você já comeu um pouco além do que precisava. Estar saciada não é estar cheia, tá? Mas beleza, vamos dizer que você parou de comer ali em 10 minutinhos, qual que é a sensação? Queria mais um pouquinho, hein? Tô com fome aqui ainda, hein? Tá, calma.
É nessa hora que você vai fazer o teste, você vai experimentar. Então, teoricamente, cabe mais. Segundamente, está gostoso. Terceiramente, ainda tô com sensação de fome. Espera 10 minutos. Antes de você ainda tomar a decisão de repetir, vamos dizer que você não vai se proibir, não. Não vamos trabalhar com proibição, vamos trabalhar com conversas internas, tá? Fala, não, beleza, Camila, vamos lá, tá? Nós vamos repetir, calma, mas eu vou repetir daqui 10 minutinhos. Mexe no seu celular, vai fazer alguma coisa, conversa com alguém, sei lá onde você vai estar comendo. 10 minutos. Em 10 minutos você me conta, você tá com fome ainda? Não tá. Eu duvido que vai estar. Porque já foi o tempo suficiente de toda essa transição hormonal acontecer e você perceber que você está suficientemente saciada com uma quantidade singela e ok de comida. É nessa hora que eu mostro pra vocês sempre, ontem mesmo eu comi um lanche, quando eu como um lanche que eu vejo que chega um certo momento, cabe o lanche inteiro, gente? Cabe. Que eu comecei a perceber, quando eu como o lanche inteiro, a depender do lanche, eu ficava assim depois, nossa senhora, comi muito. Por quê? Porque a gente tende a parar essa hora que depois que encheu demais. Essa sensação de estufamento pós-prandial não é realmente uma necessidade. Aliás, ela nem deve acontecer. A nossa saciedade, ela tem que ser uma saciedade confortável. É do tipo, tô saciada. Mas não tô nem respirando fundo, não tô nem muito cheia, não tô nem voltando aqui, não tô com gases, não tô com... Sabe aquele desconforto de que quando a gente come muito, ou às vezes come muito errado também, muita coisa assim, né? Não é pra existir. Então, a saciedade, ela é gostosa. Começa a perceber que enquanto você come... Gente, é tudo percepção. Você tá vendo que eu tô dando vários exercícios? É tudo percepção. Começa a perceber quando você começa a comer. Primeira mordida, tá uma delícia. Que fome, você tá morrendo de fome. Segunda, meu Deus do céu, orgasmos múltiplos. Terceira, vai. Chega nas últimas mordidas, as últimas garfadas, que você já tá ali meio que até que dando aquela empurradinha pra não jogar fora, né? Porque são as crianças da África, meu Deus, estão passando fome, aquela coisa toda. Já não tá mais tão gostoso quanto as primeiras mordidas. Já não tá mais a mesma sensação prazerosa como as primeiras mordidas. Você já tá até ok. Até já confortável. Começa a perceber, quando a gente come, ninguém ensina a gente a dar atenção a isso, né? Começa a perceber o seu estômago. Tenta perceber não só o gosto da comida, a sensação prazerosa, o sabor também que é importante. Mas tenta perceber o seu estômago. É um órgão difícil da gente perceber. Mas começa a perceber o preenchimento dele. Ele já não tá igual no começo, que tava bem vazio. Já começa a sentir um conforto chegando daquele estômago que tava oco. Isso já é uma saciedade confortável. Experimenta parar por aí. Sobrou comida no prato? Guarda. Às vezes sobrou um pouquinho de arroz, um pouquinho da carne. Guarda no potinho. A hora que a fome chegar de novo, você come. Não vai jogar fora, não. Mas experimenta. Começou a fazer isso, viu que tá sempre sobrando? O que você entendeu? A minha necessidade é um pouco menos de comida na real. Eu tava acostumada a colocar esse tanto, mas eu percebo que eu já chego na saciedade antes. Que se eu empurro esse restinho, eu já fico meio cheia. Eu já fico aquela sensação que a Camila falou. Põe menos. Terminou de comer? Tem a sensação de que quer comer mais? Faz o teste. Espera 10 minutinhos e aí você me conta. Cara, é tiro e queda. É tiro e queda. Saciedade, a gente começa a perceber que tem muito mais a ver com o tempo do que com o volume. Isso acontece, sabe quando? Vamos dar um exemplo. Você vai um dia pra pizzaria, você fala assim, nossa, hoje nós vamos rodízio de pizza. Nossa, eu não vou nem comer hoje, porque hoje eu vou arrebentar. Vou dar prejuízo. Vou comer uns 15 pedaços, você vai ver. Aí você vai, fome gritando pro rodízio de pizza. R$ 59,90 à vontade, maravilhoso. Aí vem que a nossa mentalidade do pobre, né? Daí fala, não, vamos lá, compensa. E aí você começa a comer. Garçom traz um pedaço, checa que você comeu, traz o segundo, aí traz o terceiro, era de abobrinha com berinjela, não. Aí o garçom dá uma sumida, aí ele vai lá pra outra mesa, isso aqui, né? Porra, esses garçons não vêm, né? Aquela demora, enrolado, trouxe outro pedaço que você não queria. Chega numa hora que você fala assim, nossa, velho, tô nem com fome mais, que raiva. Aí você acha que é porque você tava com raiva, aí você acha que é porque não sei o quê. Não. Por que de repente você foi pra unidade de comer 15 e você comeu 2? Ou no máximo 3? Porque enrolou, demorou, veio um pedaço que você não quis. Aquele pouco que você comeu e chegou no seu estômago, já começou essa transiçãozinha, essa sinalização, tchacará, tchururu. Saciedade chegou sem você menos esperar. E pode até ser que você continue comendo, né? Porque daí a escassez ali do tipo, já paguei, tô aqui. Mas fome
fome que você tava desde a hora que você chegou e comeu o primeiro pedaço, você não tá. Já aconteceu isso com você? Em vários momentos já deve ter acontecido. Quando você vai pra casa de uma amiga jantar, e ela vai fazer um risoto com filé que você ama. Eu não vou nem almoçar hoje. Mesma coisa. Hoje vai ter janta lá na Ana. Não, você vai morrendo de fome. O estômago tá aqui, ó, claro nas costas. Aí você vai. Chega lá, antes da Ana servir o jantar, ela serviu uma mesinha ali de frios. Tem um queijinho, um amendoinzinho, né? Uma tacinha de vinho, pra dar aquela petiscada antes de jantar. E você morrendo de fome que tava, cata um queijinho, um salaminho. Pega um guerigueri, não é muita coisa. Comeu um salaminho, um queijinho, um pouquinho de amendoim, tomou um vinhozinho, uma cervejinha ali. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. A Ana fala, vamos jantar, pessoal, eu vou servir. Você olha pro bem e fala assim, nossa, velho, tô nem com fome mais, gente. Não tô com fome. Aí que a pessoa fala, imagina, não comeu nada. Imagina, comeu igual passarinho. Ah, imagina, vai jantar, nem comeu nada. E realmente você fala assim, gente, não tô mais com fome. Tipo assim, você janta, você come, pra não fazer desfeita. Por que você depende de você não tá com fome? Porque ali, ó, você comeu um queijinho, comeu alguma coisinha, aquele pouquinho de comida que chegou, já foi te sinalizando também algumas sinais de saciedade. Claro, o tempo que isso vai durar e tudo mais vai depender um pouco do volume, do tipo de alimento. Mas isso já aconteceu com você, gente? Isso é real. Então, começa a trazer essas experiências pro teu dia a dia. Coma devagar. É daí que vem a história que nenhuma abençoada de nutricionista explica. Só manda você comer devagar. Você pensa assim, eu vou comer devagar por quê? Tem que ter um porquê. É por isso. Porque se eu como devagar, até eu terminar aquilo ali, ó, já foi sinalizando no meu cérebro. Por que fala assim, começa pela salada? Gente, é obrigação começar pela salada? É obrigação? Vai fazer diferença? Não necessariamente. Você pode comer a salada junto com a comida, antes da comida ou depois da comida. Vai estar comendo a salada de qualquer jeito. Mas por que essa dica de, ó, começa pela salada? Porque você já começa essa sinalização de saciedade a partir do momento que chega algo no meu estômago, vou começar comendo aquilo que é menos calórico, aquilo que é bem saudável, ali o pratinho de salada, porque a hora que eu vou, então, para um prato principal, eu já não tô com aquela fome tão exacerbada e eu tendo a não exagerar no prato principal, na comida, no que você for comer. Então é daí que veio a regra, a dica, sei lá o que a gente vai chamar, tá? E faz muito sentido realmente. Então, as regrinhas básicas que ninguém explica o porquê, que você acaba não fazendo por não saber o porquê, agora você sabe, baby. Então, comer devagar, começar pela salada, terminou de comer, quer repetir? Espera um pouquinho, perceba a saciedade chegando, perceba enquanto você come, o quanto confortável está seu estômago, vai sentindo. Quando eu falo pra vocês sobre autoconhecimento para emagrecer, não é só autoconhecimento emocional, vida, é autoconhecimento de percepção fisiológica e física. Gente, isso aqui é uma máquina. Dono dessa máquina é você. Você precisa saber pilotar. É tipo você ter uma Ferrari, você ganhar uma Ferrari e não tirar a carteira, não saber dirigir. O que você faz com uma Ferrari? Porra nenhuma. Você tem uma máquina perfeita, que é o teu corpo. Ele te dá todos os sinais do que ele precisa. Só que você não escuta. Você não para pra perceber. Começa a perceber. É isso que eu falo sobre o comer intuitivo, essa relação com o seu corpo e com comida, é pra percepção de você mesma. E a hora que você começa a perceber isso, é o que minhas clientes sempre falam, na terceira sessão, às vezes, de um processo de acompanhamento, ela já fica, Camila, eu tô chocada. Por quê? Porque aquela fome exacerbante melhorou, ela tá conseguindo comer menos, sem precisar comer menos, forçar a comer menos, porque ela se conectou. Ela começou a escutar um negócio que tava ali gritando na cara dela, ela nunca percebeu, tá? Olha lá, toda vez que eu repito a comida eu me arrependo. E é isso mesmo que acontece, Mari. Começa a segurar um pouquinho. Porque no impulso ali, gente, eu sei que não é fácil. É um controle mental. Porque tá gostoso, delícia, ainda tô com uma sensação de fome. Então, por isso que eu falei assim, ó, calma. Pra você falar assim, não posso comer, não posso repetir, não vou repetir, ó meu Deus. Não se proíbe pra não pesar a sua cabeça. Fala, então tá, vou repetir sim. Sabe quando é enganando criança? Vou repetir sim. Mas eu vou repetir daqui 10 minutos. Pronto. E se daqui 10 minutos você tiver com fome, você repete. Faz isso. Vocês topam, babies? Fazer? Ai, esse cara eu acho concentrado aqui. Que algumas estavam só ouvindo, outras estavam comentando. Mas eu sei que quando vocês estão concentrados é quando vocês não estão assim, ó. Às vezes falando muito. E a galera tava aqui.
Quero deixar essas diquinhas pra vocês aqui hoje. Não vou me prolongar muito, que já tá um pouquinho tarde, eu quero tomar um banhozinho. Mas, ó, vocês topam a gente começar a fazer mais lives aqui pra gente conversar e trazer temas e trazer assuntos, de repente separar perguntas ou trazer convidados. Quero muito fazer isso. Pretendo fazer às segundas-feiras, tô aqui me organizando, mas eu vou soltar uma enquete pra vocês nos meus stories, pra gente definir qual horário que é melhor. Por quê? A meu nariz tá sujo. Por quê? Essa hora, normalmente tem muita gente fazendo live, eu sei que a atenção de vocês acaba ficando disputada. Cedinho, que seria uma outra opção, tenho medo de eu não dar conta. Porque eu vou treinar bem cedo, tenho medo de eu me atrapalhar com o horário, tá? Mas é uma opção de eu me pensar e eu me organizar. E tem também a opção meio que da hora do almoço. Sabe, logo pós-almoço, tipo uma e pouquinho, que tá naquele pós-prandial, dando aquele relax. Vou jogar essa enquetezinha pra vocês preferem de manhã, no almoço ou à noite. E a gente vai começar a se organizar de toda segunda-feira a gente fazer live pra gente papear. Se der pra fazer mais vezes, a gente vai fazer também. Beleza, gatas? Combinadíssimo? Vou deixar essa live salva aqui um pouquinho pra galera ver, tá? E a gente vai conversando. Beleza? Olha lá, a Maris falou que agora é melhor. Eu acho que agora acaba sendo melhor pra maioria das pessoas também. É só a gente começar a gerar um compromisso, entendeu? Tipo, ó, toda segunda-feira, sei lá, às 8h30, às 8 horas, vai ter live KG. Vamos voltar a fazer a nossa live no Wine. Pra quem é antiga aqui lembra que a gente fazia as lives no Wine, que era o quê? Livezinha tomando um vinho, tá? Uma tacinha de vinho, sem exagero. Só pra gente aqui, ó, dar uma relaxadinha, amolecer a carne e papear. Live no Wine eu gosto, hein? Hoje eu tô com água. Vou bater o martelo nisso então, vou avisar vocês e vou sempre lembrando, até você colocar na tua agenda e ter esse compromisso aqui comigo. Combinado, gatas? Ó, beijo no coração, boa noite pra todo mundo e até mais.